Hoje você verá que a oração tem um grande efeito de abrir portas e fechar portas. Muralhas caem ao chão. O que parecia impossível torna-se possível. O diabo é derrotado e o nome de Jesus é glorificado. Para que serve a oração? Em primeiro lugar, todos nós somos fracos e é pela oração que o Espírito Santo nos fortalece, nos dá a direção certa e é na oração que nos enchemos do poder de Deus pela ação do Espírito Santo em nós. Quando você ora, muitas coisas acontecem. Cadeias e correntes são quebradas, demônios caem por terra, o desânimo vai embora, a ansiedade e as enfermidades caem por terra e o principal, você desenvolve um relacionamento com Deus e é transformado, seja nos pensamentos e nas atitudes, pois o Todo-Poderoso Deus está te ouvindo. Por que você deve orar? Jesus é o principal exemplo de oração na Bíblia. Mesmo sendo todo-poderoso, ele orava, ele curava, fazia milagres, ensinava e à noite orava. Porque nós que somos fracos e insignificantes não vamos orar. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as forças das trevas. Você não vence o diabo com suas forças, inteligência ou com suas estratégias humanas. O mundo é mau e a cada dia se torna mais. E você precisa de orar para os seus olhos espirituais se abrirem, para que seu relacionamento com Deus se aprofunde, para que você seja cheio do Espírito Santo e através de você outras vidas sejam impactadas pelo poder do Evangelho. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel foi um grande homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Com todo o cenário montado contra Daniel que seus inimigos fizeram, ele não olhou o decreto, ele continuou no seu hábito de oração. Mesmo Daniel sendo disciplinado em oração, Deus não o livrou de ir para a cova dos leões, mas livrou ele dos leões. Trazendo essa passagem para os nossos dias, nós não podemos desistir de orar por conta das circunstâncias desfavoráveis a nós. Devemos ser constantes na oração. No final de tudo, Daniel foi livrado por Deus dos leões e seus próprios inimigos foram lançados e devorados pelos leões, e o nome de Deus foi glorificado. Tudo isso que aconteceu com Daniel foi fruto de oração constante com Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias foi um grande homem de oração e autoridade. Ele disse a Acabe que não iria chover nos anos seguintes, e por 3 anos e meio não choveu naquele lugar. Depois Elias dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos e voltou a chover naquele lugar. Tudo isso aconteceu porque Elias era um homem de oração e autoridade. Não existe poder de Deus nas nossas vidas se não orarmos. Não tem milagre, não tem cura, avivamento, quebrantamento e santificação sem oração. Seja constante na oração. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Novamente eu cito Daniel. Mesmo ele sabendo do decreto, continuou em oração. A Bíblia diz, como ele sempre costumava fazer, e por isso o resultado da oração é triunfante. Não olhe para os problemas e obstáculos. Não deixe que as redes sociais e o entretenimento impeça você de orar. Olhe para Cristo, que está acima de todo nome, e conversar com o Rei dos Reis é de graça e não precisa marcar horário. Persevere em oração e verás a glória de Deus.